esses autores que eu chamei de clássicos, e que são reconhecidos como clássicos, eles se perguntavam qual é o caráter da natureza humana e por que as sociedades estão organizadas dessa forma, né? E por que as sociedades mudam, e como mudam, e por que mudam. São essas três perguntas que esses autores se faziam, né? E essas perguntas são ainda as perguntas que os sociólogos contemporâneos ainda continuam se fazendo, ou seja, de que forma as sociedades mudam, tá? Ou por que não mudam as sociedades, tá? Qual é a natureza dessas sociedades e quais são as formas de organização dessas sociedades. E é interessante também frisar de que a sociologia é uma sociologia que surge, uma ciência que surge precisamente dentro desse contexto, principalmente europeu, né? Isso é interessante saber, ou seja, que todos esses autores que eu chamo de clássicos são clássicos, né? E tem uma potencialidade explicativa suficientemente forte, ou seja, tem um alcance, né? Essas ideias, essas teorias que elaboraram, tem um alcance além, né, da Europa. Né? Isso é uma questão interessante, mas também nós devemos reconhecer, né, que essas teorias são teorias em primeiro lugar, datadas, ou seja, são produtos, né, de um determinado contexto histórico. Isso é interessante saber, né? Por outro lado, também essas teorias são localizadas, são europeias, né? Eu falo isto porque atualmente na América Latina existe toda uma corrente de pensamento, que depois vamos estudar, que contesta, tá, que critica, né, essas teorias, né, baseadas na Europa, né? Tem autores aqui no Brasil, como aqui no Brasil também, como Florestan Fernandes e outros autores da escola da sociologia, que já no início, nos anos 50, 60, já criticavam a importação dessas teorias, né? E a necessidade de entender, né, a forma particular em que acontece a modernidade, né, no Brasil e nas sociedades da América Latina, né? Mas recentemente existe essa corrente de pensamento, né, na América Latina, com autores da Argentina, da Colômbia, de vários países que estão contestando essas teorias, né, esse pensamento eurocêntrico, né, buscando entender a América Latina a partir do que tem de particular as sociedades, né, latino-americanas, né. Isso é uma questão muito interessante para ter um distanciamento com essas teorias, ou seja, para ter uma postura crítica, porque não necessariamente os processos são iguais, existe uma diferença entre os processos, né? Ou seja, a modernidade é diferente, né? Não se trata do mesmo tipo de processo econômico e social. Por exemplo, quando Marx ele analisa o capitalismo, ele está analisando o capitalismo a partir do que ele está observando na Inglaterra. Ele está na Inglaterra, né? Está estudando no Museu Britânico, está estudando o capitalismo. Evidentemente que a Inglaterra é o país mais avançado, né, da Europa, o seu capitalismo era mais avançado na Inglaterra. O Marx vai lá a estudar o capitalismo na Inglaterra, o que estava acontecendo, os processos, né, o surgimento da indústria, da revolução industrial, né,
a concentração de terras, a destruição das pequenas, a pequena produção dos camponeses, né? Mas ele está olhando a Inglaterra, né? Então tem uma diferença, né? Com, por exemplo, o que aconteceu na sociedade brasileira, né? Então a sociedade brasileira tem algumas diferenças muito grandes em relação ao que aconteceu na Inglaterra, né? A sociedade brasileira, por exemplo, se inicia, o capitalismo na sociedade brasileira se inicia utilizando o trabalho escravo, por exemplo, né? E aqui nós estamos enxergando o capitalismo brasileiro que ele está utilizando uma forma social que não é moderna, uma forma social de trabalho que não é moderna, uma forma social que pertence a uma sociedade anterior ao capitalismo, uma sociedade pré-capitalista. Mas, porém, durante vários séculos, a sociedade brasileira, o capitalismo brasileiro, a modernidade brasileira se utilizou do trabalho escravo, de uma forma social não moderna de trabalho. Isso é muito interessante, né? Por isso que esses autores, como Florestan Fernandes e outros, buscaram como entender o que tem de particular a sociedade brasileira, né? E que diferencia a sociedade brasileira de outras sociedades, né? Que são muito distantes, né? Como a Inglaterra e alguns países europeus, né? E a sociedade brasileira, ela utiliza e reproduz essas relações sociais que não são tipicamente modernas, tipicamente capitalistas, né? Como é o trabalho escravo, como é a produção de pequenos agricultores camponeses, ou é, inclusive, a existência de uma renda da terra, a propriedade privada da terra, a renda da terra, né? Isso é uma forma social que não é tipicamente moderna, que não é capitalista, né? Aliás, o capitalismo e os pensadores representantes do capitalismo na Inglaterra, como Adam Smith e Ricardo, que são outros pensadores que deram origem à economia política, né, no século XVIII, né, eles mostravam de que a propriedade privada da terra, ou seja, aqueles latifundiários, eram uma classe de um sistema anterior e, portanto, deveriam ser eliminados, ou seja, deveriam desaparecer como classe social, né? Porque era uma classe social que não era uma classe da modernidade, não era uma classe do capitalismo, era uma classe anterior. Portanto, esses pequenos produtores, esses grandes produtores, esses donos de terras, esses latifundiários, eram considerados um obstáculo para o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? E o próprio Adam Smith, em seu livro fundamental, que é A Riqueza das Nações, ele afirmava muito claramente que os latifundiários eram parasitas, né? Porque não produziam, né? Eram apenas donos das terras, né? Ou seja, a renda da terra, eles se apropriavam de uma renda, de uma fração do lucro do capitalista, né? Dos capitalistas, porque para Adam Smith e Ricardo, os capitalistas eram os sujeitos sociais revolucionários, né? Era a classe social capaz de realizar as transformações do mundo, de avançar o capitalismo através dos investimentos, da ampliação da produção, das inovações tecnológicas. Mas, porém, existia uma classe que era a dona da terra, e pelo fato de ser dona das terras, né, essa classe recebia uma fração do lucro, né, dos capitalistas, né, que eram os sujeitos, né, que era a classe que era dinâmica, né, que fazia ampliar e desenvolver o capitalismo. Então, o que eu quero falar é que a renda da terra, pensando na Inglaterra, era um obstáculo, era considerado um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo. Mas se nós entendemos, buscamos como estudar a sociedade brasileira, vamos encontrar
de que essa renda da terra, que é uma forma social anterior, que não é moderna, ainda permanece na sociedade brasileira. E o que tem, e o que leva, por exemplo, alguns sociólogos brasileiros a considerar que essa renda da terra é o poder do atraso. Né? Significa de que a lentidão das mudanças na sociedade brasileira está relacionada com esse poder, né? Do poder da terra, da propriedade privada da terra. Depois nós vamos estudar mais detidamente como o que é a sociologia brasileira, ou seja, como que essa conexão que existe entre esses sociólogos, esses pensadores, a origem da sociologia na Europa, como se conecta com a sociologia brasileira, ou seja, quais são os temas, quais são os autores, de que tratam hoje, quais são as preocupações que têm os sociólogos brasileiros hoje. Por isso é importante destacar o papel que tem a pesquisa científica, ou seja, a pesquisa na sociologia e nas ciências sociais em geral. Porque a pesquisa significa que é possível avançar o conhecimento. É a partir, né, da pesquisa e dos métodos utilizados pelos sociólogos, pelos cientistas sociais em geral, que permite o desenvolvimento do saber científico. E os sociólogos e os cientistas sociais em geral estão cada dia recebendo, observando diversas problemáticas ou problemas sociais ou desafios sociais que também se tornam um desafio e um esforço para a sociologia. Por exemplo, questões, por exemplo, como a problemática ambiental significa um desafio muito grande, né? Para as ciências sociais, para a economia, para a sociologia. São desafios, é um problema que desafia a ciência, né? Toda a ciência, é um problema interdisciplinar. Então, cada uma dessas ciências, a sociologia, a economia, busca como dar uma resposta a essa problemática ambiental. E a ciência nunca foram, digamos, as ciências sociais nunca se prepararam para enfrentar a problemática ambiental. O que eu quero falar é que a sociologia e as outras ciências sempre estão em constante movimento e tem uma dinâmica de pesquisa e desafios a partir dessas problemáticas da sociedade. Ou seja, todas essas discussões não são apenas teóricas, tem teoria fundamentalmente, ou seja, é fundamental ter teoria, né? Mas não são problemas meramente teóricos, né? São problemas que surgem da sociedade, né? Então, existe uma dinâmica de desafios das ciências, né, que se dá a partir dessas pesquisas, né, a importância, ou seja, a pesquisa tem uma importância nesse sentido, né? Evidentemente que nós, quando fazemos uma pesquisa, nós estamos partindo do nada, ou do zero, né? Sempre tem alguém que já pesquisou, sempre buscamos como estabelecer diálogos com essas ideias, com os autores, né? Mas levando em conta qual é o contexto que nós estamos fazendo da pesquisa, né? Qual é a sociedade, qual é a diferença que existe, né? Então temos que ter um olhar crítico, né? Que muitas vezes passamos sem ter um olhar crítico dessas teorias. Nós pensamos que essas teorias
devem ser aceitas sem crítica, né? Alguns sociólogos, como Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês falecido há pouco, né, ele criticava o que ele chamava de senso comum acadêmico. Né? Existe um senso comum, ou seja, que é o senso comum que as pessoas, a partir dos meios de comunicação, principalmente a partir das instituições, dos governos, as pessoas têm alguma interpretação sobre determinadas coisas, determinados fenômenos. A sociologia, as ciências sociais, ela rompe, né? Precisa romper com esse senso comum a partir, precisamente, da pesquisa, né? Mas também, dentro da academia, existe um senso comum, né? Um senso comum que precisa ser criticado. Muitas vezes não utilizamos conceitos, ideias, como se fossem verdades, mas nós precisamos ter um senso crítico, uma postura crítica dessas ideias, desses conceitos, né? Pensando precisamente nesses fenômenos que nós estamos estudando, ou seja, na realidade, ou seja, estudando a realidade, os processos sociais, vamos encontrar uma riqueza muito maior, né, que aquelas ideias, aqueles conceitos, né, que nós encontramos. Ou seja, a realidade é muito mais rica, né? Evidentemente nós precisamos de teoria para poder entender, né, para poder explicar determinados fenômenos, mas também nós precisamos ter uma postura crítica, né, não ficar presos em determinadas interpretações, em determinadas teorias, né? E isso tem dado, digamos, não entender essa necessidade de uma postura crítica tem levado, por exemplo, nos anos 50, 60, a incorporar de uma forma mecânica e dogmática algumas ideias de alguns pensadores, né? Que aconteceu principalmente com o caso do modelo de Marx, do modelo de acumulação primitiva, acumulação primitiva do capital, que o Marx explica no capítulo 24 do Capital, né? Que é um modelo onde ele mostra como se dá esse processo de proletarização, né, dos camponeses. Esse é um modelo que se tentou aplicar de forma mecânica na América Latina, né? E alguns autores mostravam de que a sociedade da América Latina tendiam de forma inevitável a destruição dessas pequenas agriculturas familiares. Ou seja, os camponeses estavam destinados a desaparecer, né? Partindo desse modelo de Marx, né? Esse é um exemplo de uma postura que não leva em conta, que não levou em conta as formas particulares dos processos sociais na América Latina, né? E se nós observamos o Brasil e a América Latina, as sociedades, essas formas camponesas não desapareceram, pelo contrário, ficam se reproduzindo. Ou seja, as sociedades da América Latina são completamente diferentes, né, daquele modelo da Inglaterra que o Marx estava estudando.